Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Viviane, que é o canal dos Pequeninos do Reino. Os Pequeninos do Reino é uma obra missionária. Nós temos também a missão de evangelizar aqui nessa plataforma. E nós contamos com você, deixando aí o seu like. Não esqueça de curtir, vai aí curtir os nossos vídeos, compartilhe, evangelize conosco, divulgue o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Abrace conosco essa grande missão que é evangelizar. Grande e maravilhosa missão que é evangelizar. Que Deus te abençoe. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Estamos aí com a série Preparação para Pentecostes. O tema da série é Pentecostes no ritmo da vida. E hoje nós vamos falar sobre não podeis servir a dois senhores. E nós, meu irmão, minha irmã, não podemos servir a dois senhores. E isso quem vai nos dizer é o próprio Jesus. É palavras do Senhor para nós, que está lá em Mateus capítulo 6, no versículo 24, se você não tem a Bíblia próxima aí, eu te convido a anotar. Se tem, abre aí Mateus capítulo 6, versículo 24, é o Senhor que vai nos dizer. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é o Senhor que nos fala que nós não podemos trilhar dois caminhos. Nós não podemos percorrer dois caminhos ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã. Ou você anda em um, ou você anda em outro. E tem uma fala do Papa Francisco que vai confirmar isso aí. Em um dos seus discursos, ele pregou em cima disso aí. Ele fala assim para nós: no percurso da vida, comporta uma escolha entre essas duas estradas opostas, entre a honestidade e a desonestidade, entre a fidelidade e a infidelidade, entre o bem e o mal. Então, é uma fala aí do Papa Francisco, muito interessante, né? Em cima dessa palavra que Jesus pregou. Na estrada da vida, no percurso da vida, existe somente uma escolha, apesar de existir aí esses dois caminhos. E todos os dias, eu e você, nós, meu irmão, minha irmã, precisamos escolher a Deus. Nós precisamos nos decidir por Ele. São dois caminhos que eu e você, nós temos a liberdade de fazermos a escolha. Porque a todo momento vão surgir aí situações que são boas, mas situações que são ruins. Situações que nos levarão para Deus, mas situações que nos tirarão do caminho de Deus. Então, para nós vai existir esses dois caminhos que a gente precisa estar sempre fazendo as nossas escolhas. E o Senhor já nos deu todas as graças, todos os meios de fazermos a escolha certa. Nós fomos criados livres, Deus nos deu a liberdade, sim, mas Ele também nos deu a sabedoria, nos deu discernimento para que nós façamos a escolha certa. E a escolha, ela parte da nossa liberdade. É por isso que o Senhor nos criou pessoas livres, Ele não nos criou máquinas, Ele não nos criou como robôs, mas criou pessoas livres que têm a liberdade de escolher. E hoje o Senhor coloca para nós isso aí. Há dois caminhos, mas não podemos trilhar esses dois caminhos ao mesmo tempo. Hoje eu e você, nós precisamos ser cristãos e cristãos de verdade. Porque quando eu decido trilhar
trilhar o caminho do Senhor, eu estou optando por ser um cristão de verdade. Nós precisamos ser. Porque se eu faço a escolha em seguir o caminho do Senhor, eu preciso seguir de verdade e viver aquilo que o Senhor me pede. Porque seguir a Jesus, meu irmão, minha irmã, é um caminho de atitude, é uma atitude que nós temos que tomar, uma atitude de decisão e de renúncia. Porque o caminho do Senhor, nós vamos estar a todo momento decidindo e a todo momento tendo que renunciar. Se eu optei por seguir o caminho do Senhor, eu tenho que fazer as renúncias, eu tenho que abrir mão de coisas, de situações que vão me levar para o caminho contrário, que é contrário àquilo que é a vontade de Deus, aquilo que prega a palavra, aquilo que prega a Santa Igreja. Então, a todo momento eu preciso renunciar ao homem velho, renunciar aos pensamentos velhos, renunciar aos pensamentos mundanos. E quantas vezes nós nos deixamos contaminar por vários pensamentos que o mundo tem pregado, que as pessoas, que as ideologias têm pregado. Nós respeitamos sim a todos, porque todos têm a liberdade de escolher aquilo que ele quer. Mas eu sou cristão. Então eu preciso agir como tal. Eu sou uma cristã católica, batizada. Então eu preciso agir como tal. A minha postura precisa ser diferente. Porque o caminho que eu trilho é diferente. É o caminho que leva a Deus. É um caminho mais exigente? Às vezes tem pessoas que até falam, mas seguir a Deus é um caminho exigente demais. As coisas de Deus são exigentes demais. São radicais demais, sim. Porque como nós estamos falando, é só uma escolha. É só um caminho, é só uma estrada que vai nos levar para o céu. Não existe outra. E essa estrada, ela é exigente. Como eu falei, ela exige renúncias. Nós temos que abrir mão de várias situações contrárias à minha salvação, contrárias ao meu crescimento na fé. E quando nós somos, quando nós não somos radicalmente decididos por Cristo, nós vamos deixando contaminar, como eu falei. Vai entrando várias ideias, e às vezes eu sou aquele cristão católico mesclado, misturado, cheio de vários pensamentos. Eu sou católico, mas eu penso assim. Eu sou cristão, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu gosto daquele pensamento de tal pessoa, de tal religião, de tal ideologia. Nós respeitamos, como eu falei, mas nós somos cristãos. Nós somos católicos e esse é o nosso caminho. É o caminho que o Senhor prega através da palavra. É o caminho que a Santa Igreja Católica prega, que nos ensina, que está aí conosco para caminhar conosco e nos ajudar. E nós não podemos, meu irmão, minha irmã, deixar que nada e ninguém ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. E às vezes nós permitimos, como eu falei, ideias, pessoas, família, trabalho. Às vezes essas situações, essas escolhas aí acabam ocupando o lugar de Deus. Quantas vezes diante de uma situação que nós vivemos, que às vezes não vai bem, nós desmoronamos. Porque às vezes nós estamos ali colocando às vezes o cônjuge, o filho, a família, o trabalho. E quando aquilo ali está abalado, nós também desmoronamos, nós nos deixamos abalar. Por quê? Porque às vezes não é o Senhor que está sendo o centro das nossas vidas. E Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o nosso Deus. Ele precisa ser aquele que vem em primeiro lugar e o mais importante. Esse é o caminho. Esse é o caminho que nos levará para o céu, para a nossa salvação, para a verdadeira felicidade, para a nossa verdadeira realização, que é o que Deus quer e espera de cada um de nós. Então hoje nós vamos pedir o Espírito Santo, nós que estamos aí nessa preparação para Pentecostes, vamos pedir o Espírito Santo. Às vezes nós olhamos e escutamos essas falas, tudo isso que eu coloquei aqui, às vezes achamos difícil de seguir, mas não é difícil,
Porque nós não estamos sozinhos, meu irmão. Nós temos a graça e o auxílio do céu, o auxílio do Espírito Santo. Não se está difícil, peça ao Espírito Santo. Peça a intercessão de Nossa Senhora, que o Espírito Santo vai te ajudar, que Nossa Senhora vai te ajudar. Amém? Que o Senhor possa hoje abençoar o seu dia, a sua vida. Eu te convido a pegar esse vídeo e enviar para mais pessoas, evangelizar conosco. Essa é a nossa missão. Vamos ajudar uns aos outros nessa caminhada que nos leva ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.